E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso PET volume 6 do 7º ano do ensino fundamental. Mas antes, eu queria dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro, muitas pessoas me perguntaram, professor, tem tanto tempo que você não posta um vídeo? Professor, está passando mal? Está acontecendo alguma coisa? Eu queria agradecer o carinho de cada um de vocês, mas queria justificar também. Eu precisei me ausentar por 2 semanas, pessoal, porque estava preparando aí. Eu e minha noiva resolvemos nos casar. Então, assim, uma semana anterior ao casamento e uma posterior não teve como mesmo. Eu precisei me ausentar porque foi muita correria, mas graças a Deus tudo aconteceu bem. Agora, de casa nova, o canal continua, tá, pessoal? Com os mesmos prioridades aqui, com o PET, com os macetes matemáticos, tamo junto, tá? Não me abandona não, continua assistindo os vídeos com a gente aqui, que é um prazer em ter você com a gente, tá bom? Agora, pessoal, eu queria fazer um convite a você. Exatamente, na outra instituição que eu trabalho aqui em Caratinga, nós estamos com um projeto que chama-se Conexão Enem. E eu vou dar algumas aulas, ministrar algumas aulas voltadas para o Enem. Essas aulas são gratuitas e são ao vivo. Ou seja, você vai estar de um lado lá mandando mensagem e eu do outro te respondendo ao vivo junto com todo mundo. Então eu queria contar com a sua presença, tudo bem? Por mais que você está no 7º ano, mas seria um prazer te conhecer melhor um pouco, estar um pouco mais presente com você aí, tá? Então, se você tiver a oportunidade de me ajudar, a aula será dia 10 do 11, ou seja, próxima terça-feira agora, às 7h30. O link, pessoal, da live, uma live no YouTube, não será no meu canal, será no canal da instituição que eu trabalho, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, o link aqui em cima está aparecendo, já salve ele aí, se possível, já dá um clique lá, já curte a live, por gentileza, se você puder, e que seria um prazer te conhecer melhor, tudo bem? Então, participa com a gente, vai ser uma coisa muito bacana, gratuita, 7h30 da noite, tá bom? Aguardo você, chama aí um coleguinha que vai fazer o Enem, alguém para estudar junto com você, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Desejo aí a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Bem, moçada, nessa semana 1 nós vamos entrar num tema muito importante, que é o plano cartesiano, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. O exercício de número 1 fala o seguinte, ó, a professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para cada turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo para confeccionar seu plano cartesiano. Pessoal, o que seria, professor? O que seria esse tal de plano cartesiano? Meus queridos, o plano cartesiano ele foi algo que ele une a álgebra com a geometria, tá bom? Ele usa os números com os desenhos, com as figuras geométricas. Então, basicamente, o que é um plano cartesiano? É uma malha quadriculada como esta, só que ela possui 2 eixos, 2 linhas mais grossas, tudo bem? Uma na vertical e outra na horizontal. Esta linha na horizontal aqui, ó, nós chamamos ela de eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, tudo bem? Se escreve assim. E o eixo vertical é o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas. E esse plano cartesiano ele é fundamental no nosso dia a dia, pessoal, que através dele são confeccionados os mapas, o GPS, até a própria televisão, o próprio notebook celular que você está vendo, a base da sua tela é em coordenadas, tudo bem? Então, o que seria aqui o par ordenado, que são esses cartõezinhos? Ó, perceba, um aluno tirou 2 e 3. O que significa isso? Meus queridos, sempre são 2 números separados por uma vírgula. Um desses números, sempre o primeiro, representa o X, ou seja, o que ele representa em X, e o segundo representa o Y, ou seja, a coordenada dele em Y. Tudo bem? Então, observa comigo, ó. Este ponto 2 e 3, como que ele pode ser representado?
o x valendo 2, ou seja, ó, eu tenho 1, 2, tá vendo? Cada quadrinho, por isso que é bom ser quadriculado, tá, pessoal? Cada quadrinho, ele vale 1. Então, assim, ó, o meu x não foi 2, ó, o primeiro aqui não é 2. Então, eu sei que é algo que está nessa linha aqui, ó. Tudo bem? Por quê? Porque x é igual a 2. E o y? Ora, o y é igual a 3, né? Se o y é igual a 3, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, ó, é o nosso y. Perceba que este pontinho aqui, então, é o ponto representado por este par de ordenadas, ou seja, 2 e 3. Simples assim, tá, pessoal? Basta você memorizar, ó, primeiro o x, depois o y. Você fez aí e marca aqui no plano, não tem erro, tá bom? Então, marcando aqui de uma forma mais elegante, ó, é este ponto aqui. X igual a 2, y igual a 3. Este ponto eu vou chamar de ponto A, tudo bem? Então, esse cartãozinho aqui, ó, é o cartãozinho A. Agora, vamos marcar o cartãozinho B. Esse seria esse próximo aqui, ó. O cartãozinho B, o x é igual a 3, então, ó, é 1, 2 e 3. Ele está nessa reta aqui, ele pode estar para cima ou ele pode estar para baixo. Perceba que o y é menos 4. Professor, o que significa esse menos? Significa o seguinte, meu jovem, que é 4, só que em vez de ser para cima, é para baixo, tá? Aqui, ó, este pontinho onde se encontra, nós chamamos ele de 0. Tudo que está antes desse pontinho é negativo. Tudo que está abaixo desse pontinho aqui também é negativo, ó. Tudo bem? Então, ó, essa parte aqui é o negativo de x e aqui embaixo, ó, é o negativo de y. Como é o y que está negativo, então, ó, o 3 está aqui na parte positiva e o y está em menos 4. Então, seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, o pontinho, ó, estaria marcado aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Pergunta muito que o aluno costuma ter. Professor, precisa marcar 1, 2, 3, 4? Não. Estou marcando só para você entender. Mas se você contar também, tá ótimo, tá? Ó. Então, perceba, menos 3 e menos 4 foi isso aqui, ó. Como o y estava negativo, eu procurei ele no y, na parte negativa do y. Tudo bem? Então, a esse pontinho nós chamamos ele de ponto B. Então, o primeiro cartãozinho é o A, o segundo é o B. Esse cartãozinho aqui, o cartãozinho, nós vamos chamar ele de C, que é x igual a menos 1 e 0. Como que funciona isso, professor? Ó, x igual a menos 1, então aqui é o 0, né? É 1, só que contando para trás, contando de forma negativa. Então é aqui, ó. Tudo bem? E o y igual a 0, o que significa isso? Perceba, o y é positivo para cima e negativo para baixo, não é verdade? E quando que ele é igual a 0? Em cima do eixo x. Tudo bem? Então ficaria aqui, ó, o ponto, vou até apagar para mostrar para vocês, ó, ele é exatamente aqui nesse pontinho. Tudo bem? E a este ponto nós chamamos de C. O último ponto ele é dado por menos 2 e menos 3. Observe, tá tudo negativo, né? Ó. Então, em x, pense no eixo x, menos 2, então é 0, menos 1, menos 2. Tá aqui, ó. Tá por aqui. Como o y é menos 3, então, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Tá aqui, ó. Então, este aqui é o pontinho, nosso último pontinho, que nós chamamos ele de ponto D. Vou até apagar para vocês verem melhor, tá bom? Ó? Então, observa, estes aqui foram os pontos que a gente encontrou. Tudo bem, pessoal? A, B, C e D. Só apagando o gráfico aqui, ó, para ficar mais limpinho para vocês. Beleza? Sem mais delongas, então, pessoal, essa aí é a resposta do exercício de número 1. Continuando, na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha no Excel. Nele, consta uma lista de compras feitas por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando a coluna e a linha desta planilha, nessa ordem, indique a coordenada da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Então tá aqui, pessoal, ó, nós temos que representar
o par de ordenadas, ou as coordenadas do azeite, do frango e do refrigerante. Como que representa, professor? Simples, ó. Primeiro o x, depois o y. Sempre assim. Então, vamos lá. Vamos buscar o azeite. Você já encontrou o azeite? Tá aqui, né? Ó. Perceba, aqui no azeite, qual que é o x do azeite? Ou seja, qual que é a coluna dele aqui? É o C, né? É como se representasse o x dele. É a variável na horizontal do azeite. E qual que é a variável na vertical? Perceba, ó, é o 3. Então, se eu precisasse falar com alguém onde que está o azeite, eu poderia falar facilmente com ele, ó, o azeite está em C3, que juntando C e 3, facilmente eu encontraria o azeite. Tudo bem? Então, resposta correta, C e 3. Onde que está o frango? Você já encontrou o frango? Ele está aqui, ó. Tudo bem? O frango ele é representado, então, sempre primeiro, ó, o X, no caso aqui, que é representado por E, e o Y representado por 5. Então, o frango ele é E5. Tudo bem? Tranquilo? Ó, ele está na coluna, na linha 5, na coluna E. Refrigerante. Refrigerante está aqui, ó. Ele está na coluna B e na linha 3. Então, é B3. Simples assim, pessoal. Só isso que tinha para fazer. Grande segredo e grande sacada. Você entender que primeiro é o X, depois é o Y. Meus jovens, tem alguns alunos que reclamaram comigo que a aula está muito longa, queria que fizesse mais rápido. Mas outros já falam, professor, explica mais que eu estou precisando entender melhor. Então, o que eu te aconselho? Se você é daqueles que pega tudo rápido e quer a aula mais longa, embaixo aqui, ó, existe uma engrenagemzinha que você clica e consegue assistir o vídeo mais rápido. Se você já está craque aí, ó, clica nessa engrenagem que você consegue assistir ele até o dobro mais rápido, tá bom? Exercício de número 3. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de 2 lugares, que estão representados pela letra A e a letra B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano. Observe os números laterais, eles te indicam como construir um plano cartesiano sobre a figura. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o A. Esse ponto A, ele está onde? Como é que eu falaria para alguém aqui? Ele está onde? Perceba, falou de coordenada, sempre primeiro é o X, depois é o Y, tá bom? Então, em X, o eixo X ele está aqui, ó. Perceba comigo, ele está marcando quanto? 80. Tudo bem? Perceba, pessoal, aqui, ó, se ele caminhasse um pouquinho para cá, saía para 100. Se fosse aqui, seria 120. Mas como o A está ó, em 80, como esse eixo aqui é o eixo que está ó, na horizontal, então ele é o nosso eixo X, tá bom? Então, o A representa quanto? 80. Tranquilo? E quanto representa o Y de A? O Y de A ele vai ser observado aqui, ó, nesse eixo nosso que é o eixo vertical. Então, perceba, este é o X e este é o Y. Tá deitadinho? É X. Tá em pé? É Y. Fique atento aí, tá, pessoal? Em Y, ele tá quanto? Observa, ó, se você seguir a linhazinha dele aqui, ó, ele vai chegar onde, ó? Exatamente em cima do 40. Então, para você falar para alguém, você poderia falar assim, ó, a coordenada é 80, 40. Isso aqui é muito comum para quem dirige avião, para quem é os pilotos de avião aí, ó. Ah, qual a posição? É isso. Naqueles filmes de guerra, né, que também tem. Qual que é a sua coordenada? Qual que é a sua posição? Sempre tem essa nomenclatura, tá bom? Então, ó, 80, 40. E o ponto B? Ó, em X eu vou olhar aqui em cima, ó. Por quê? Porque este é o eixo X, é o eixo deitado. 40. E em Y, olha, ó, ele vem em 20. Então, moçada, falou a coordenada, primeiro o X, depois o Y. Sempre assim. Beleza? X é quem está deitado, Y é quem está em pé. Tudo bem? Exercício de número 4. Desenhe no plano cartesiano, na malha quadriculada abaixo,
e, em seguida, localize os pontos indicados. Indique também seus respectivos quadrantes. Moçada, vamos lá, né? Primeiro passo, desenhar aqui o plano cartesiano. Então, um eixo vertical, outro eixo horizontal. Ao horizontal nós chamamos de x ou abscissas, exatamente. E o eixo vertical é o quê? Eixo y ou eixo das coordenadas. Lembrando que esse pontinho aqui onde elas se encontram, nós chamamos de origem, onde é o ponto 0, 0, tá bom? Só que agora o exercício vem com um negócio diferente, tal de quadrante, professor. O que é isso, quadrante? Perceba, o plano que nós estávamos aqui, ele foi partido por 2 eixos e formou 4 espaços, não é verdade? 4 quadros. A cada quadro desse nós chamamos de quadrante, tá bom? E eles têm nome. Exemplo, este primeiro aqui nós chamamos de primeiro quadrante, tudo bem? Aqui, ó, vindo para este outro lado, nós temos o segundo quadrante. Aqui embaixo seria o terceiro. E, por fim, ali é o quarto quadrante. Tudo bem? Então, é assim que é nomeado os 4 quadrantes de um plano cartesiano. Agora que você já sabe o que é quadrante, vamos aí marcar os pontos? Então, perceba. Primeiro ponto que nós vamos marcar é o ponto P. Ele está em x igual a menos 3 e y igual a 4. Sempre assim, tá? Quem vem primeiro é o x. Então, ó, pensando que aqui é o 0, em x ele está para trás, ele está negativo, né? Ó, menos 3. Então, é 1, menos 2, menos 3. Está aqui, ó. Tudo bem? Então, está por aqui nessa reta. Já em y é positivo, ó, é 4 positivo. Então, nós podemos contar 1, 2, 3, 4. Então, ele está, ó, exatamente aqui. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, aqui nós podemos marcar o nosso ponto P. Professor, eu posso deixar o número, por exemplo, aqui o 0, aqui o 1, o 2, é até aconselhável, tá, pessoal? Para vocês que estão treinando agora, deixar os números assim, não tem problema não, tá? Eu só não estou deixando pelo fato que está um pouquinho apertado, mas dá para deixar também, tá bom? Então vamos lá. O ponto P está em qual quadrante? Ele está, ó, no segundo quadrante, perceba comigo. Ele faz parte daqui, ó, segundo quadrante. M. O ponto M, ele está com x em 0, ou seja, se o x dele é em 0, ele não andou nem para a esquerda, nem para a direita, ele ficou preso aqui. Já o y é menos 5. Então, ó, ele desce aqui em 0, x igual a 0, e está aqui, menos 5. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele está nesse lugarzinho aqui, ponto M. Perceba comigo, pessoal, que o ponto M ele não está nem no quarto, nem no terceiro quadrante. Ele ficou em cima do muro, né? Ele ficou na divisa. Como que a gente faz isso? Alguns autores, e os mais renomados, dizem para a gente fazer o seguinte, ó, falar que ele pertence ao terceiro e ao quarto quadrante, tá bom? Como ele ficou na divisa ali, ele pertence aos dois. Letra C, ponto N. Nós temos um x igual a menos 4, então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E um y igual a menos 6. Então, está lá para baixo, né? 1, 2, 3. Aqui é menos 5, aqui é menos 6. Ó. Ele vai dar no encontro daqui com o de cá. Ou seja, neste ponto aqui. É o nosso ponto N. Tranquilo? Qual quadrante? Terceiro quadrante. Perceba, ele pertence, ó, ao terceiro. Letra D, 5 e 0. Então, ele está aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que o y é 0, então nem subiu nem desceu. Está exatamente neste ponto aqui, ó. É o ponto K. Tranquilo? Ponto K, ele está em qual quadrante? Concorda comigo que ele não está nem no primeiro nem no quarto, né? Portanto, sendo assim, ele está nos dois. Tudo bem? Primeiro e quarto. Ponto L, menos 1 e menos 3. Então, ó, em x ele está em menos 1, em y ele está em menos 3. Então, menos 1, menos 3. Ele está aqui, ó. Tudo bem? L, qual quadrante?
terceiro quadrante. J, 6 e menos 3. Então, ó, se aqui é 5, ele está em 6 e menos 3, ou seja, aproximadamente aqui. Esse é o ponto J. Qual que é esse quadrante? Quadrante 4, ou quarto quadrante. Ponto I, 2 e 5. Ó, em X ele está em 2, então 1 e 2. E em Y ele está em 5. Então ele está aqui e aqui. 2 e 5. Este seria o nosso ponto I. Ele pertence ao primeiro quadrante. Perceba, né? Ele está ali no primeiro quadradinho. H. O ponto H é menos 2 e 4. Então, ó, menos 2 e 4 seria aqui. Tudo bem? Ó? X menos 2, Y igual a 4. Ponto H pertencente ao segundo quadrado. Ou melhor, segundo quadrante. Sendo assim, meus amigos, finalizamos por aqui a nossa atividade. Queria muito agradecer a atenção de cada um e lembrando, reforçando aqui com vocês o nosso convite aí para o Conexão Enem. Se possível, pessoal, participem, faça lá a sua inscrição, o link está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter você junto com a gente lá, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí na semana 2. Fiquem com Deus e até mais.